Falando disso, queria gerar uma polêmica aqui. Não, o que você acha? Porque tem muita gente que fala, por exemplo, que comprar casa não é investimento bom. Que não é, na minha opinião, também não chega a ser investimento, você não está comprando uma casa a mais. Uhum. O que você acha disso? Você acha que comprar casa é bom, é ruim? Que ponto é bom, que ponto é ruim? Cara, isso é uma baita de uma polêmica, né? Mano, que tem Cara, muita gente que... no mês passado, teve umas 3 pessoas que me perguntaram isso. Sem brincadeira. E aí, o que que eu acho, tá? Primeiro, imóvel é investimento? É, lógico que é. Cara, pode ver várias gerações assim pra trás. Meu pai investia muito em terreno. Tem gente que investe, que eu conheço, que investe em imóvel pra alugar, Uhum. né? Seja comercial, seja residencial. Outra que imóvel valoriza. Então, é investimento? É. Então, esse é um ponto legal. Agora, quando alguém, exemplo, tá? Chega uma menina de 20 anos pra mim e fala assim: "Ah, eu quero comprar o meu apartamento". Cara, eu não julgo a pessoa primeiro, né? Fala assim: "Poxa, não, tá errado". Não, não tem isso, não tem, porque tá assim, vai muito do crivo de cada um, então não tem certo e errado. Mas às vezes é o melhor ou não o momento. Então eu pergunto pra pessoa assim: "Pra quê? Por que você quer comprar um apartamento?". E aí, por vezes, a maioria é condicionada ao nosso ambiente, ao nosso comum, né? Ao nosso contato social. E a sociedade te cobra por isso. Então é aquela coisa de, não, eu vou comprar porque eu quero ter o meu lugar, o meu canto. Cara, uma menina de 20 anos, pra quê? Entende? Você Pra mora com quê? seu pai, com sua mãe, não precisa sair Porque de você casa. Porque pensa, você pode pegar esse dinheiro, exatamente. Cara, se você mora com os pais ainda, você pode pegar esse dinheiro que você pagaria de um investimento, uma parcela que seja, num financiamento, guardar. Guarda de forma inteligente e depois compra à vista. E não tá errado. Sem brincadeira, não tá errado. Vai chegar nisso? A chance é que chegaria. Tá? Por quê? Porque, cara, primeiro assim, ó. Você vai fazer uma dívida. Tá? Aquela coisa de, não, eu tô pagando o que é meu. Não é seu. Se você tá pagando, não é seu. Vai ser seu quando você terminar de pagar. Mas deixa de pagar umas parcelas pra você ver o que acontece. Então não é seu. É falsa essa ilusão. Tipo, é uma ilusão, de fato, que você acha que tá pagando um negócio que é seu. No final vai ser seu, mas agora não é. Então, o ponto é, cara, pra que uma pessoa, uma menina tal, de 20 anos, que tem que investir aonde? Nela mesma agora. Ela tem que investir na carreira dela, ela tem que investir no futuro dela, no emprego dela, na faculdade dela, que por vezes vai estudar em outra cidade, aí precisa, assim, investir lá. Às vezes nem sempre os pais conseguem bancar isso, e ela tem que bancar um aluguel, bancar alimentação, né? Supondo que não tenha que bancar ainda o estudo. Então, por vezes tem outras coisas que ela vai investir nela, que é o principal motivo agora, né, numa idade dessa, por exemplo, do que investir numa dívida. E de fato, esquece o negócio do apartamento, casa, meu. Cara, é dívida. Você está financiando uma dívida de 30, 40, 60. Entende? E não faz sentido. A princípio não faz sentido. Tá? Agora, outro caso é, sei lá, uma pessoa já tem uma certa idade, ela já já quer ter um ponto dela pra morar, de fato, ela quer se estabilizar numa cidade, tem família, já até hoje mora de aluguel, e ela quer comprar um apartamento, aí beleza, aí é outra coisa. E aí, o que eu falo é, igual você falou lá na frente ela vai comprar à vista, por exemplo, porque a intenção é essa. Cara, a pergunta que eu faço é assim, você hoje com 20 anos, você tem uma renda X. Quando você tiver 30, a sua renda vai ser maior ou menor? Qual é a tendência? Maior. Vai aumentar sempre. É maior, poxa. Então, cara, a sua condição financeira de bancar um apartamento, mesmo que seja financiado, mas vai ser em menos vezes, né? Você vai diminuir as parcelas ou você vai dar uma entrada maior, a chance de você fazer uma compra melhor lá na frente é muito alta. Que aí você não vai estar, de repente, tanto desembolsando no investimento ali de uma faculdade, de uma pós, entende? Aí sim faz sentido. E outra, desde que você também tenha outros tipos de rendimentos, outros tipos de bens, outros tipos de investimento. Que é um exemplo que eu falo assim, minha mãe um dia brincou comigo e falou assim, se a gente vender um terreno lá tal, você vende e compra o seu apartamento. Né? Aí eu falei assim, não, por que eu vou comprar um apartamento? Né? Por quê? Porque, cara, não adianta você pegar 100% do seu dinheiro e imobilizar ele. É um investimento imóvel que a gente discutiu no começo? É. Mas, cara, colocar 100% num imóvel, o que acontece? Aí, supondo que seja, eu só tenho um imóvel de investimento e o imóvel vale 200 mil. Legal. Cara, eu preciso de 20. O que eu faço? Empresto? Mas eu tenho 20 mil de bem, não tenho? Tenho. Mas consigo pegar 20 e só sacar lá? Não consigo.
Que é a mesma coisa da renda que a gente falou mais cedo, pré-fixada. Se você Exato. investiu para 5 anos, você não consegue tirar antes. Exato. Então, assim, é legal você ter imóvel? É, desde que você já tenha um patrimônio em outro lugar, né? Com dinheiro, por exemplo, investido, que você tenha mais acesso. Pra quê? Porque se você precisar de um valor inferior, cara, você não vai precisar ou entrar numa dívida, de um empréstimo, seja o que for, e nem vender um apartamento. Porque pensa, se você precisar vender um apartamento às pressas, assim como qualquer coisa, carro, o que você faz? Não vai, velho. E baixa o preço. Abaixa o preço. É bem- isso. Daí você perde bem dinheiro. abaixo. É isso. Entende? E é que nem, tipo, eu fiz a pergunta porque até esses dias atrás eu estava discutindo com a minha irmã e tal, falando sobre isso, com a minha esposa. Porque assim, se você vai morar e você. Eu foi esse caso. Eu prefiro tentar comprar alguma coisa do que pagar aluguel. Que hoje eu pago a mesma coisa que eu ia pagar do aluguel, mas eu tô pagando para no final ser meu. Uhum. E o aluguel não. Você vai pagar sempre para ser de alguém. Agora, se você tá investindo dinheiro e não quer comprar, porque para você não faz sentido. Você tá investindo seu dinheiro já tá investido, tá tudo ok. E daí você quer pagar um aluguel porque não faz sentido você comprar agora, eu concordo. Mas se você não tem como e uma hora você vai poder se lascar porque você não tem onde morar direito, cara, é foda. Sim. Aí você tem que pensar bem o que você vai fazer, entendeu? Exato. É, tem que pensar lá na frente, né? Você vai, assim, por mais que você decida hoje que, legal, então eu vou morar de aluguel, porque teoricamente é melhor, porque é mais fácil, é mais flexível, né? Um exemplo meu. Cara, eu morava de aluguel em Bauru. Quando eu vim pra Sorocaba, qual foi a dificuldade que eu tive? Alugar outro apartamento. Agora, se eu tivesse comprado lá, e outra, se tivesse financiado lá, beleza, eu posso alugar então, com aluguel pagar, ok, mas eu tenho que cuidar daquele negócio. Tem que estar de olho. E outra, em algum momento pode ficar sem ninguém lá, sem nenhum inquilino. Então, acho que até perguntar pra você sobre isso, que tem muita gente, vários amigos meus até que falam isso. Até saiu um empreendimento na minha cidade, alguns até fizeram isso. Compraram e falaram assim, ó, eu vou comprar, vou alugar, com o aluguel eu pago a parcela, no mesmo preço. O que você acha? É uma coisa inteligente ou ele podia estar investindo em outra coisa? Porque, igual você falou, vai ter meses que ou a pessoa, ou não vai ter essa pessoa, ou a pessoa não vai conseguir pagar. Às vezes a pessoa que é o dono não se programou para isso, né? Sim. De repente a pessoa tá lá e ela sai. E daí, como que fica, né? É, exatamente. Eu acho que é É um risco também, né? É um risco, mas é uma forma até, de repente, interessante de fazer. Sim, sim. Né? Você tá E ali seja pagando calculado, né? você tá ali pagando uma parcela e tá tendo um recebimento ali. Que, de certa forma, você tá achando que, assim, tudo bem, as coisas estão se pagando, né? Então, vamos dizer que fique 0 a 0 o aluguel da pessoa com a sua parcela. Só que você tem que ver, assim, o quanto você vai estar, de fato, pagando naquele apartamento. Porque, por mais que uma coisa pague a outra, vamos dizer assim, como se você não tivesse o dinheiro entrando e saindo, vamos falar assim, né? Como se estivesse ficando 0 a 0 direto. Mas tem que ver no final quanto você tá pagando naquele apartamento, né? E às vezes, cara, você começa a pagar lá um apartamento que, tipo, tem um preço X e vai ter um X vezes 3 no final. Aí esse é o outro lado. É legal se você faz um financiamento numa melhor condição financeira, de modo que você... Legal, eu tenho um inquilino que vai pagando um aluguel, mas ao mesmo tempo eu vou lá e vou antecipando parcelas. Legal. Aí é bacana também. Entende? Então a questão é... Financiar é certo ou errado? Não é a questão. A questão é o momento que você tá. A questão é o momento financeiro até de você se comprometer com um negócio desse. Então, por vezes, numa dessas, se você tem lá uma parcela sendo quitada com o próprio aluguel e ainda você consegue ir antecipando, cara, legal. Você tá antecipando um bem, de fato, seu ali. Né? E aí você tem uma melhor condição, de modo que essa antecipação também não te cause um prejuízo. Você não fica ali faltando dinheiro no mês, apertado. Mas aí você vai fazendo as coisas em conjunto. Ou então, você vai guardando esse dinheiro também, né, como uma segunda forma de ter uma outra reserva. Tem um imóvel e tem mais um dinheiro guardado. Você vai ter que pensar no seguinte também, né? Tipo, você vai alugar lá por um contrato de 1 ano e meio. Dá um exemplo, tipo 1 ano e meio. Quando acabar aquele 1 ano e meio, você tem que estar preparado para que se não alugar em 6 meses você vai conseguir cobrir, se não alugar em 1 ano você vai conseguir cobrir. E outra também, quando o cara sai de lá, você tem que ver, tipo, beleza, no contrato estava que o cara tem que arrumar tudo. Mas nem sempre tudo fica arrumado. Então você precisa dar um tapinha ali, outro aqui para poder outra pessoa entrar. Ou também você tem que ter dinheiro, porque assim, você é responsável pelo que tá lá, se quebrar alguma coisa na casa, tá quebrado alguma coisa na casa que é
de responsabilidade sua, você vai ter que arcar, Vai ter que né? Não arcar. uma coisa que a pessoa que tá lá quebrou. Então tem tudo isso também, né? Exatamente. São os riscos, né? São Uhum. os riscos de você ter o inquilino ali e tal. E você pode pegar uma pessoa que seja ótima e legal, né? Você vai ganhar ali junto com a pessoa. Pode ser alguém que dê problema, né? Ou às vezes a própria imobiliária, de repente, tenha problema com a imobiliária, enfim. Né? Mas são os riscos. O risco de você de você colocar seu dinheiro em alguma coisa, né? É. Você tem que pensar em tudo. Eu acho interessante. Tipo, é que eu penso que é legal você ter, principalmente se você vai morar. Às vezes você consegue alguma coisa muito boa que não compensa se pagar aluguel, compensa se pagar ali, porque de um jeito ou de outro você ia ter que pagar aquela conta, aquele valor, né? Sim. E às vezes você tá pagando ali, é muito mais satisfatório, porque também, se você lá na frente você fala, putz, cara, não tá dando muito certo, mas eu consigo me manter aqui, vou tentar vender. Aí eu vendo aqui com calma, tranquilo, pego esse dinheiro e investo em outra coisa, compro Uhum. um outro. Também tem tudo isso, né? Você Sim. consegue ter mais jogada. Agora, aluguel, tipo, se você vai pra morar e ficar e só correr o risco, você pode uma hora falar que me ferrei. Porque o aluguel também tem seus riscos, né? Então, Aham. por exemplo, você corre o risco lá do proprietário ir lá e pedir o imóvel pra você. Vendeu, Tem. vou pedir imóvel, mas tem multa, eu pago, não tem problema. Exato. Então tem os riscos também de você morar de aluguel, né? O que é interessante morar de aluguel é que você pensa o seguinte. Cara, se eu tivesse uma parcela de financiamento lá que é, sei lá, anos-luz de parcela lá, que eu sei lá quando eu vou terminar de pagar, e é um compromisso, é uma dívida, ao invés disso você tem, na verdade, um aluguel ali que seja mais acessível. Então, ao invés de eu morar numa casa hoje que seja do meu sonho, por exemplo, que eu iria financiar, você mora num lugar mais acessível, exemplo, para você investir mais em faculdade, você investir mais num curso, ou até igual eu acabei mudando de cidade. Então você acaba focando em outras coisas, né? Cara, o que é seu foco? De repente, como eu falei, com 20 anos, o seu foco é uma moradia? Ainda mais Não, lógico que fixa, num não, lugar né? só, né? Vou morar a vida inteira em Sorocaba. De repente você não sabe. Amanhã depois pode ser que não. E de novo, se você tem uma outra condição que é, não, eu tenho um imóvel em Bauru alugado, um imóvel em Sorocaba alugado, um em São Paulo, aí é outra coisa. Entende? Mas quando você tem uma coisa só fixa ali, aí você está mais exposto a um risco, né? Com certeza. É uma pegada muito louca nessas coisas de investimento, você fica pirado, você vai. É. Galerinha, se você curtiu esse corte, tem mais cortes como esse aqui na lateral. Então, pô, curta, comente, compartilha. Tamo junto.